Fala pessoal, como que vocês vão? Felipe aqui novamente. Trago para vocês aqui, pessoal, do nosso módulo 6, mais um estudo de caso para a gente conseguir focar nessa parte aqui. A gente falou sobre eucalipto, sobre corímbia, sobre pinos, trazemos algumas culturas agronômicas também, como a sampatins, o kiwi. E para complementar, acredito que é bem importante a gente ver a prática do assunto, né? Venho trazer para vocês aqui a questão relacionada à cultura do dendê, dendenzeiro. Então, nesse módulo 6, que a gente contempla aí a parte dos estudos de caso, queria trazer essa iniciativa para vocês aqui, para a gente trazer uma coisa mais diversificada, para a gente abraçar não só o setor florestal, mas também outras culturas também. E o dendê é uma cultura de bastante importância, uma cultura diferente, a produção de óleo de palma. Então, venho trazer para vocês aqui esse estudo de caso para a gente tratar nesse curso sobre proteção de cultivares. Então, dentro do que a gente vem tratando aí nos últimos módulos, né, passando aqui na nossa rotina a nossa agenda do nosso curso, falamos sobre introdução à produção de cultivares, falamos um pouco sobre o dimensionamento do mercado florestal, falamos sobre como a inovação e a proteção de cultivares elas estão ligadas, passamos aí sobre todo o cronograma, né, sobre todo o histórico relacionado à lei de proteção de cultivares até a gente chegar na lei propriamente dita. No módulo 2, tratamos da lei, né, do texto que a lei traz, a lei de proteção de cultivares, quais são as diretrizes, quais são os direitos e deveres dos órgãos competentes, como que é o mecanismo, o processo. Falamos sobre toda a parte jurídica aí, de uma forma bem simples, desmistificando toda a questão da lei. No módulo 3, falamos sobre o processo de proteção de cultivares. Então a gente detalhou, né, a questão dos relatórios técnicos, falamos sobre a questão de como é o processo, onde é feito, quem são os órgãos competentes, quem pode fazer. Então tratamos aí sobre todas as diretrizes relacionadas e o que faz um pouco de sinergia também nesse módulo 6 aqui, onde a gente vai trazer a parte prática, né, a parte de mão na massa aí relacionada ao módulo 3, que é o processo de produção de cultivares. No módulo 4, falamos sobre o licenciamento de cultivares protegidas, trazemos quais são os direitos que a empresa tem protegendo o material genético, né? A questão da propriedade intelectual, a questão de 18 anos de proteção até ela virar em domínio público. Também falamos sobre os deveres, né, do agente que realiza a proteção, que é manter, né, a cultivar viva, pagar a anuidade durante os 18 anos. Então a gente trouxe toda essa parte relacionada ao certificado de proteção. No módulo 5, falamos sobre fiscalização e penalidades relacionados a esse processo. O que acontece, né, caso ocorra aí o, a fiscalização e consiga detectar que estão multiplicando de forma irregular uma cultivar protegida e tudo mais, quais são as sanções, quais são as penalidades que esse agente recebe. E agora, falaria a parte 3 desse módulo, é um estudo de caso onde a gente vai trazer aqui sobre a cultura do dendê. Falamos sobre eucalipto, onde a gente trouxe algumas iniciativas, falamos sobre o corímbia também, trouxemos o case aqui da ArcelorMittal com os corímbias, trouxe o relatório aqui fotográfico que é de suma importância. Trouxe uma parte prática, onde a gente pôde visitar uma empresa parceira para falar um pouco sobre uma cultura agronômica, que é o Sampatins, onde a gente consegue entender qual que é todo o processo encadeado ali, de uma forma mais prática, como é o processo, como que isso converte de uma forma eficaz. E agora vim trazer para vocês aqui um estudo de caso relacionado à cultura do dendê. Então, pessoal, só fazendo uma recapitulagem aqui bem simples. Então, somos 3 formulários que a gente tem o preenchimento na parte prática, que é o formulário de requerimento, o relatório técnico e as instruções de DHE. DHE, lembrando aí, são as diretrizes relacionadas a cultivar, que ela tem que ser distinta, ela tem que ser homogêneo e ela tem que ser estável, e as tabelas de descritores mínimos, que é o foco dessa aula aqui, onde eu vou detalhar um pouco mais sobre a cultura do dendê. Todo o processo ele é realizado dentro da plataforma online, a Cultivar Web, onde mais uma vez reforço para vocês entrarem aí, fazer as pesquisas, fazer todas as consultas necessárias. Então, só desmistificando um pouco aqui como é todo o processo de uma forma mais retórica, a gente viu isso aí em todos os nossos módulos, mas é feito um requerimento eletrônico, onde a gente preenche o relatório técnico e a tabela de descritores, é onde a gente vai focar
aqui agora nesse módulo 6 do nosso curso. É feito o preenchimento, é feito o upload do arquivo, o envio, é feito a protocolização dentro da plataforma, e se as informações estiverem completas por uma primeira averiguação, é publicado no Diário Oficial da União, não tendo nenhum tipo de impugnação, algum tipo de uma empresa que se sinta lesada, é publicado de forma oficial no Diário da União e é feita a emissão do certificado de proteção final. Então, dessa forma, é todo o trâmite que a gente conduz na parte de proteção de cultivares. Então, vamos seguir agora para a nossa parte prática falando sobre o Dendê. Então, pessoal, iniciando aqui, fazendo uma breve pesquisa aí dentro da Cultivar Web, onde a gente consegue fazer de forma pública, de forma gratuita, todas as cultivares que são protegidas hoje. Peço aí que vocês façam essa realização no computador de vocês, tanto da cultura do dendezeiro, como do eucalipto, como do corímbia, do pinus, ou da cultura de interesse de vocês, seja da parte agronômica, frutífera, orelícola. Então, todas as informações de culturas protegidas, elas estão nessa plataforma, tá bom? Então, mais trazendo aqui, atualmente são 40 cultivares de dendê que são protegidas, então temos 40 clones aí que são protegidos no mercado relacionado ao dendezeiro. Trazendo um pouco aqui, onde a gente vai detalhar de uma forma mais assertiva, é trazendo aí o relatório de descritores de DHE e tabela de descritores, onde a gente vai trazer as características aí relacionadas às características que a gente vai ter da nossa cultivar protegida, assim como da cultivada antiga e também as informações da cultivar que é mais parecida com ela, conforme a gente mencionou nos últimos módulos desse curso. Então, a gente vai tratar aí de características relacionadas à planta, relacionadas à folha, relacionadas ao peucíolo, a questão da rax, ao folíolo, que a cultivar ela tem, sobre a inflorescência, sobre o cacho, sobre o fruto, e sobre o ciclo até a primeira emissão de flores femininas. Então, essas são as características que a gente mensura e a gente avalia dentro da cultura do dendezeiro. E aqui é um ponto aqui bem importante para a gente ver como que muda, né, a tabela de DHE e descritores mínimos de uma cultura para outra. Então, como as características se diferenciam, né? No nosso case que a gente viu do eucalipto e do corímbia é totalmente diferente, onde a gente tem características relacionadas ao tronco, à cor da folha, sobre o tamanho da folha, a forma da folha, questão de presença ou ausência de pecíolo, todas aquelas características que a gente pôde ver no nosso módulo aí relacionado a eucalipto e corímbia. Aqui então, pessoal, na cultura do dendê, os relatórios que são disponibilizados pelo mapa na Cultivar Web são os descritores publicados em 3/7 de 2023. Então, se a gente vê agora em 2024, a gente vê que é um material que está bastante atualizado. Então, a gente tem já um documento que nos auxilia bastante na descrição das cultivares de uma forma muito mais assertiva. A gente vai ver aqui no decorrer do documento que a gente tem as imagens que nos ajudam bastante. E aqui eu trago as cultivares que são passíveis de proteção também, que são algumas espécies. Então isso facilita muito, né, como a gente pode ver na parte do eucalipto, né, as características que são avaliados, quais são as características, né, a gente tem as características qualitativas, quantitativas e as pseudo-qualitativas. Então isso facilita muito aí no preenchimento das informações. E aqui são as mesmas características como a gente viu, só que os descritores são diferentes. Então a gente vai passar aqui pelas características que a gente descreve a cultura do dendê. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a cultura do dendê ou sobre qualquer outra cultura, podem mandar aí no suporte, onde a gente tira as dúvidas, que a gente vai correr atrás para dar esse suporte para vocês, tá bom? Então, falando aqui das características de até 4 anos de idade, que a gente pode falar do dendê, a gente tem aí relacionado a atitude das folhas, né? Se são folhas eretas, como a imagem 1, se elas são semi-eretas, então elas são metade aí eretas, mas a outra parte ela é pendente, e aí a característica 3, que ela é pendente. Então a gente vê, essas imagens são até disponibilizadas pelo próprio mapa, que facilita muito no preenchimento, né? Então essa avaliação no campo, ela é bem assertiva e bem facilitada, porque o relatório de DHE e característica, ele é bem completo e nos apoia bastante aí com a representação em imagem, né, da característica que a gente precisa prescrever no relatório.
Outra característica é sobre o incremento da altura, o crescimento do material genético centímetros por ano, então medido o nível do solo até a altura da axila da folha 17, então é preciso marcar aí essa folha 17, é uma característica aí da parte das palmáceas, principalmente do dendê, e o incremento ele é calculado aí com a altura dividido pelo tempo. Então é necessário aí fazer a introdução dessa característica que é quantitativa, que é o incremento de altura por ano. Aqui para a gente ver, tem até as imagens aí que são cedidas pelo mapa, ele ilustrando como é feita a caracterização, como que ele mostra que tem que ser feito a medição, então isso facilita muito ao responsável técnico que vai realizar o preenchimento dessas informações. Além disso, a gente tem a característica de diâmetro do caule, ainda estamos falando das características de menos de 4 anos de idade, então a medição ela deve ser feita a 10 centímetros do solo, e aí tem que ser feita a poda de manutenção das folhas e é feito como se fosse a circunferência e o CAP, né? O DAP não é a altura do peito, é 10 centímetros, mas o processo é o mesmo que a gente tem aí em rotina na engenharia florestal, e essa é a 10 centímetros de altura. A gente mede com uma fita trena, com a fita métrica, com uma trena, a qual que é aí o diâmetro do caule. Outra característica aqui onde a gente fala sobre pecíolos, sobre racks, sobre folhas e folíolos, onde a gente traz aí o comprimento da folha. Então, a gente considera tanto o comprimento do pecíolo como também da rax, que a gente acaba tendo esse diferenciamento aí, que a gente tem um pecíolo aí, principalmente nas palmáceas, bem diferente do que a gente acompanha aí do eucalipto e do corimba, mas tem que ser considerado aí o comprimento da folha, tanto o pecíolo como também a rax. Outra característica é a largura e espessura do pecíolo. Então, a gente pode ver aqui até com o auxílio de um paquímetro, ou pode ser com uma régua, de forma com que a gente passa as características mais assertivas para o órgão regulamentador. Então, a gente fala sempre aqui uma ajuda aí, sempre medir no início da inserção dos folíolos. Então, a partir ali do pecíolo termina e começa a rax, é onde tem que ser feito aí a medida do pecíolo. Aqui, o dendê tem a característica de apresentar espinhos, então o próprio órgão no seu relatório que ele disponibiliza de forma pública, né, para os responsáveis técnicos, ele já traz essa característica relacionada aí à presença e ausência de espinhos, né, a densidade, né, a presença e ocorrência. Então a gente fala aí sobre avaliar a densidade dos espinhos na região de 30 centímetros abaixo do primeiro folíolo da Hawkes. Então, a partir dessa medição aí, a gente avalia a quantidade de espinhos que a gente tem nesse folíolo. Falamos também sobre a coloração desse pecíolo, então a gente pode ver aí nas características fornecidas pelo próprio mapa, né? A coloração verde, uma coloração mais amarronzada, e aí a transição entre o verde e o marrom, a gente vê aí quais são as características, como elas diferenciam, e a gente tem a faixa de transição aí que é a opção 2 e 3, que ela é mais verde amarronzada, não é um verde intenso, e também um marrom esverdeado, que ele não é tão marrom assim como na imagem 4. Então, a gente faz essa visualização no campo, né, o responsável técnico com a ida a campo, com a cultivar protegida, a gente lembra do delineamento necessário para a gente fazer essas avaliações, com o porte das informações, com essa avaliação de campo, a gente consegue ver essas informações. E aqui, pessoal, eu bato na tecla mais uma vez relacionado ao registro fotográfico das informações da cultivar. Igual a gente viu uma ação da ArcelorMittal aí, o que facilita muito no desenvolvimento e no protocolo aí de proteção de cultivares, uma vez que a fiscalização, a avaliação e o trâmite dentro do cultivar web ele é muito mais facilitado, ele é muito mais assertivo por parte de quem averigua aqui dentro do cultivar web. Então isso facilita muito no levantamento das características e no avanço do processo, sendo ele muito mais assertivo. Aqui a gente traz a característica relacionada à disposição dos folíolos, onde a gente traz aí que ele é feito num plano só, ou seja, as folhas estão numa mesma dimensão. Pode ver que eles estão todos na horizontal, na imagem 1, enquanto que na imagem 2 a gente tem folhas tanto numa direção quanto na outra direção. Então a gente tem tanto o eixo único, né, que seria o eixo X, mas tem o Y e tem o Z também. Então as folhas acabam tendo essa configuração diferente. Então algumas cultivares podem apresentar essa característica aí diferente.
Trazendo agora, pessoal, a característica relacionada a essa estrutura que a gente tem na base aí das rafes, na interseção das folhas, é o pulvínulus. A gente fala aí principalmente sobre a coloração que ele apresenta. Então, é mais uma característica que a gente avalia aí nas características relacionadas à folha, à rax. Então, uma característica particular aí, bem específica, né, da cultura do dendê. Tratando agora principalmente aí dos folíolos, vamos pôr aí na interseção aí, a gente considerou todo o folíolo por completo, falando do pecíolo, da rax, mas falando propriamente agora só dos folíolos, né, que é a estrutura ali da lâmina foliar, a gente avalia tanto o comprimento dessa lâmina foliar, dos folíolos, como também a largura. Então a gente pode ver nas imagens aí, medindo aí com a estrutura de uma fita métrica e também com uma régua, a gente fazendo tanto o comprimento dos folíolos e também da largura apresentada aí por essa cultivar. Então, pessoal, a gente vê aí o cuidado, né, do Ministério da Agricultura, o pessoal relacionado aí pela Lei de Proteção de Cultivares, em criar um relatório efetivo aí que facilita muito o preenchimento das informações. Então era isso que eu queria chamar a atenção, porque se essas características elas não fossem exemplificadas, se a gente não tivesse essas características, acredito eu que a gente teria muitas dúvidas nos preenchimentos e a gente ter já essas pré-características já caracterizadas, as informações aí que são importantes para diferenciar as cultivares já facilita muito o processo aí do responsável técnico. Avançando, então, pessoal, a gente trata agora principalmente das inflorescências, né, da cultura do dendê. Então, a gente fala também sobre o comprimento do pedúnculo, a gente fala aí a inserção desde as primeiras espiguetas na fase da antese. Então, é uma fase aí relacionada à inflorescência antes de frutificar. Então, o tamanho que se tem aí desse pedúnculo aí que é emitido na planta principal. Então, essa é uma característica quantitativa relacionada ao comprimento do pedúnculo. Trazemos agora uma característica da inflorescência do dendê, que é a espata pós-antese, então uma parte aí que ele vai se transformando em fruto, e aí seria a quantidade dessa espata, que muitas vezes é como se fosse essa característica como um ninho de passarinho, que ela pode ter pouca, como é característica 1, média ou muita. Então a gente vê que toda a estrutura aí, principalmente da flor, né, transformando em fruto, pós-antese, que seria a parte aí da multiplicação da flor, transformando em fruto, a gente vê que tem uma grande quantidade. Então essa característica também ela é observada na descrição dos descritores mínimos. Avançando, agora trazendo um pouco relacionado aí ao cacho, é uma característica qualitativa também, onde a gente vê o formato desse cacho com os frutos, principalmente aí um formato globoso, em forma de um globo bem redondinho, já uma questão em forma de ovo, né, ovalada, que é a característica 2, e uma outra não tem tanto um padrão, que é a cordiforme, que seria a caracterização 3. Então essas são as observações que a gente constrói aí no trabalho de campo. Aqui, como a gente viu, né, a presença de espinhos aí na rax, na folha propriamente dita, não é diferente também, a gente viu nos outros slides, a presença de espinho também nos frutos, né, principalmente no fruto maduro, e aqui a gente vê também a densidade dos espinhos como uma característica de descritor, que a gente vê aí a esparsa, onde a gente tem uma característica e presença de espinhos menores, uma caracterização média, que seria a transição, e aí também uma quantidade maior de espinhos, que seria a característica 7, onde a gente tem uma grande quantidade de espinhos presentes no cacho do fruto maduro. Aqui podemos trazer também sobre propriamente dito dos espinhos no fruto, onde a gente fala sobre o tamanho dos espinhos. Aqui não é uma característica quantitativa, mas sim uma característica qualitativa, onde a gente tem espinhos de tamanho curto, que seria a característica 3, de a transição, né, tamanho médio, e também o tamanho longo, que seria a característica aí, número 7, onde a gente vê um tamanho mais expressivo aí do tamanho do espinho. Falando agora do propriamente do fruto em si, seria bem parecido com o cacho, que a gente viu as características um pouco mais para trás, mas trazendo aqui de forma mais individual e única. A gente vê a questão aí do fruto de uma forma mais globosa, né? Em forma de um globo bem redondinho, fruto bem bonito. Uma característica mais ombloga, que é um
pouco do globo, mas ele é um pouco mais comprido. E aqui um fruto que ele é mais fino, né? Ele é mais estreito, que é a ambloga estreita. Então a gente acaba fazendo essa avaliação também, que é uma característica qualitativa também da forma do fruto, só que aqui de forma individual. Aqui trazendo um pouco aqui sobre a coloração do fruto, aqui lembrando que ele é ainda imaturo, pós aí florescência, e na transformação a gente tem a coloração verde, que é a característica 1, e uma coloração mais escura, né, uma cor mais negra no preto, que seria a característica número 2. Aqui trazendo um pouco também sobre a coloração do fruto maduro, a gente acabou de ver dele imaturo, e aqui trazendo também essa faixa de transição, onde a gente traz o alaranjado, uma característica bem comum nos dendenzeiros, mas partindo aí até a etapa de preto meio avermelhado, que é a característica 4, e a transição aí, que ela é mais vermelha, enegrecida, que seria a transição entre os dois extremos aqui que a gente citou. Falando agora sobre a questão do fruto, né? A parte mais interna do fruto, relacionada aí à casca da noz e tudo mais, a gente trata aí da espessura do endocarpo, onde a gente tem a característica psífera, que é um endocarpo bem expressivo, tem a tenera, que ele é mais mediano, e a dura, onde a gente tem a presença aí bem intensa, que seria essa parte mais escura aí nas ilustrações apresentadas pelo mapa. A forma da noz, também uma característica do fruto, né? A noz acompanha muitas vezes aí o formato do fruto, que é a questão globosa, ela é ombloga, que ela é um pouco mais comprida, e a obovada, que ela tem uma característica que ela meio que afunila na sua interseção no final. E aqui também, uma última característica que a gente avalia, que no caso aí é o ciclo até a primeira emissão de flores femininas, né? Tudo que a gente viu aqui muitas vezes relacionado à flor masculina. Então a gente considera 3 características relacionadas a essa informação, que ela é precoce, no caso da gente ter a primeira emissão de flores femininas nos 2 primeiros anos, e tardio após os 3 anos, e nessa faixa de transição entre os 2 e 3 anos, a gente tem a característica também de exposição média. Então, pessoal, aqui a gente passou de uma forma bem detalhada, bem sistemática, e acredito eu que seria mais ilustrativa, né, para apresentar para vocês um case fora do setor florestal, mais para incrementar também o nosso curso aqui sobre proteção de cultivares, uma cultura de grande expressão aqui no Brasil para a gente, de grande relevância mundial, e falar um pouco aqui sobre as características e, na essência, o processo em si ele é o mesmo, o que vai mudar é o relatório técnico. Então a gente é muito bem representado pelos relatórios disponibilizados dentro do Cultivar Web, dentro da Lei de Proteção de Cultivares. É um relatório que ele está bem atualizado, foi atualizado em 2023, no ano passado. E aqui a gente passou sobre todas as características aqui que a gente citou aqui, desde a planta, a folha, o pecíolo, a rax, o folíolo, a inflorescência, o cacho, o fruto e também a emissão das flores femininas. Então é isso, pessoal. É mais para ilustrar mesmo, mais um estudo de caso aí no nosso módulo 6. Agradeço pela atenção de vocês aí, estou à disposição para quaisquer dúvidas, caso existam. Só acionar a gente no suporte. Estou à disposição para atender vocês. Muito obrigado pela atenção e continuamos.